Boa noite para mim, boa noite para o amigo. Seja bem-vindo ao nosso e vosso sempre disponível Fala Angola. Vamos ter para si mais histórias no dia de hoje, quarta-feira. A quarta-feira se diz que é o dia mais produtivo da semana. Nós começamos sempre no final do dia e o dia começa muito cedo. Muitas angolanas com bacia à cabeça, muitos angolanos com a bolsa, a mochila às costas e uns tantos com o lápis esferográfico ou com a mente aberta, saem à rua e vão à procura de um bolo yakizu, à procura do pão do dia. Satisfação de um pai, de uma mãe, de um parente. Conseguir sempre algo para dar comer a quem depende. E este é o abraço que nós estendemos a todos os angolanos, todas as extensões da Angola e a quem esteja a viver em Cabo Verde. Está a assistir-nos. É angolano, é cabo-verdiano. Estamos a ser vistos a partir de Cabo Verde e de Moçambique. Nos próximos tempos haverão outras novidades. Mas para Cabo Verde e Moçambique, um abraço. Continuem a assistir o Fala Angola e a Zimbo, a televisão que mudou a televisão. Luanda é a capital. Territorialmente é mais pequena a nível da Angola, mas é a cidade ou a província com um número muito grande de população. A onda de criminalidade continua a dar que falar na cidade de Luanda. Hoje mesmo assistiu-se já nas redes sociais uma imagem muito triste num dos municípios mais populosos da Angola, onde até há muito policiamento, pelo menos nas zonas urbanas, um assalto muito feio. Jovens que deviam estar a trabalhar nas lavras, nas indústrias, punhados de arma de fogo, interpelaram um cidadão, ou até vários, o carro quase que embateu sobre outra viatura e assaltaram. Às vezes, esses assaltos são feitos mesmo à luz do dia, como esse que aconteceu. Já não tem medo. Na clareza, com armas, onde não se encontram, acabam por surpreender o cidadão humilde. Às vezes foi ao banco ou está a transportar uns valores para fazer a posição no devido local. Preciso chamar a atenção à nossa polícia para que redobrem os esforços. Falando em polícia, mandar um abraço aos agentes do município de Luanda, que estiveram ontem na rua Soba Mandume e Ando Mufai, a ex-Senado da Câmara, ali ao pé do prédio do Livro de São Paulo. Prédio do Livro não, prédio sujo. Estão aí vários agentes a fazer um trabalho e tive que dar uma saudação a eles e prometi que podia saudá-los também aqui. Um abraço aos agentes, estavam aí vários, uns competentes muito altos, a fazerem um trabalho de sensibilização. As vendedeiras ficam naquela zona. Então, um grande abraço para muitos agentes humildes que não destroem as coisas das zungueiras, não colocam a bota sobre as bacias, mas fazem um trabalho digno de realce. Vamos folhear as páginas do CEP e o nosso Fala Angola. De quem? Quem é? Mandar um abraço para o nosso colega na Willa, não é? O Amaro Jesus. Amaro, um grande abraço, Amaro. Está a completar anos hoje. O Amaro está sempre em prontidão ao longo da semana com matérias e o Amaro é sempre bem querido aqui na equipa do Fala Angola e dessa televisão. Ao Amaro, um candidato da Mushima, quem de Luanda, para a província da Willa. E na Willa, onde um professor perdeu a vida 2 dias depois de ter sido espancado por uma família no bairro Santo Antônio. Quando este, no caso a madrugada, e em estado de embriaguez, errou o portão da amiga para pedir o seu telemóvel. Foi supostamente confundido com um bandido, um meliante, um ladrão, como queira, gente que rouba. Os agressores são filhos de um catequista que incitou a violência, um catequista. Foram soltos alegadamente por falta de exames de medicina legal e mesmo havendo um vídeo que mostra o momento da tortura, os indivíduos foram postos à solta. Acompanhem esta reportagem que vem da Willa. Fala, Angola. Não fui nada, mano. Todo o bairro vai saber. 5 horas de massacre. Porra. Na sessão 2 horas.
Até 5 horas. Até 5 horas, imaginaste? Não vai mostrar lá nem Ninguém. Esse aqui, esse. Súplicas não atendidas. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso. Uma vida perdida. Perdemos um pai, perdemos um irmão, perdemos um estudante. Os alunos perderam o professor, perdemos. Nos mataram. Justiça, por favor. Eles têm que pagar. Era às madrugadas de 3 de agosto. Vladimiro levou em segurança a amiga até esta casa, mas, a meio do caminho, notou que deixou o telefone. Regressou e, pelo estado de embriaguez, bateu neste botão, a 2 metros da entrada pretendida, e pediu o telefone. Ele bateu no outro portão, mas quando bateu o portão, ele gritava mesmo: moça, dê-me o meu telefone. Quando regressa a buscar o telefone que ele havia entregue à moça, lhe sucede isto. Na casa simplesmente lhe é acusado como bandido de que que lhe fizeram. O jovem, que por sinal é professor e conhecido pelos agressores, foi recebido com violência. Nós ouvimos o barulho, ouvimos 1 hora até as 4 horas a bater em alguém, mas chamar ele de gatuno. Mas quando chegamos ali no portão, já tinha ninguém, levaram o almoço no quintal principal. Como o quintal ao lado não temos muita confiança, nossa família, então decidimos não soltar o murro para ver quem está a bater. Era uma questão de aconselhar, olha, meu senhor, aqui não é a residência, o que é que o senhor quer? O senhor se bateu a porta por engano, então retira-se. O momento do massacre foi filmado. As imagens são humilhantes e chocantes. Dino aparece amarrado. Você, Dino, você que me conhece, Ué. não é meu nada. Não me bate, Só passou atrás da casa do vizinho, pegou porque estava bêbado. E levaram dentro de casa, lhe massacraram. Começaram a agredir o rapaz às 1 hora. Às 5 horas ainda estava ele amarrado e torturado. O pai dos agressores, que por sinal é catequista, é ouvido no vídeo. Senta aí. Cuidado. Para além desta senhora, presume-se ser a mãe. O meu irmão antes de mim falou: me arrastaram, me tiraram de fora. O senhor orientou, amarra, sentou. A senhora ficou de lado. Parece que uma família de açougueiros que precisavam de uma alma para matar. Às 7 horas foi levado à polícia pelos agressores. Torturado até 5 horas. Às 7 horas só assim que pegaram nele, levaram na esquadra. A vítima ficou hospitalizada até a manhã de terça-feira, mas não aguentou os ferimentos. Nós clamamos por justiça porque os jovens já estavam presos e soltaram os jovens. As imagens, os vídeos são chocantes. Como é que vão soltar jovens que mataram, que tentaram, naquele momento ainda era tentativa de homicídio, agora é homicídio. É para a gente apontar algumas debilidades que tem no nosso foro criminalístico, né, que nesta altura estamos a falar da polícia de investigação criminal, né, tem que ter procedimentos com base na lei, não é? Nós estamos aqui, esse indivíduo saiu daqui praticamente já em estado de coma. E o que é que faltava? Para ver que esse indivíduo está na reanimação. Segundo informações dos familiares, os agressores foram soltos, tudo porque, segundo o Ministério Público, não havia provas suficientes para os deter, já que não feito um trabalho de perícia por parte do Laboratório de Medicina Legal, daí que não havia provas para mantê-los encarcerados. Mas, tempos depois, a realidade é esta. As portas estão trancadas e no quintal sinais de que nesta residência já não há pessoas já há alguns dias, indicando a fuga dos agressores, tanto os filhos como os pais. No caso, um catequista, uma pessoa que teria a missão de sensibilizar a sociedade. Com imagens de José Cacombo, Amar Jesus, na TV Zimbo. Não faz isso, meu irmão. Não faz isso. É caso para dizer que nem sempre aqueles que dizem Senhor, Senhor estão do lado de Jesus Cristo. Às vezes o mal acontece com muitos pecadores que vão à igreja de Bíblia escondida e na verdade são autênticos lobos.
como terminou a peça aqui, o catequista, se é catequista, e julgo que não deve ter sido, espero que tenham equivocado, seria a pessoa que pudesse salvaguardar a vida. Ainda que ele fosse ladrão, o catequista podia ter um papel pedagógico. Perdeu-se uma vida e agora fugiu. Quem não deve, não teme. Por que abandonaram a casa? Se, na verdade, tiveram diante de um ladrão. E ainda que fosse um ladrão, por que tem que se fazer justiça com as próprias mãos? Se há autoridade, depois de ter espancado quase 4 horas, é que levam para a justiça. E essa justiça também não faz justiça nenhuma. Não tem prova. Estão aqui evidências. As imagens são elementos de prova. Os senhores terão estudado provavelmente e tem mecanismo. Por que é que não fizeram corpo de delito? Por que é que não foram mais a fundo? Qual é a vossa relação com a família? Como é que elementos da polícia na Huila são coniventes com uma barbaridade desta? Em pleno século XXI, já passamos mal por outras situações. Ver um cidadão, mesmo que fosse ladrão, ainda que fosse, e aqui se diz que era equívoco, estava embriagado e, por um descuido, passou num portão. É óbvio, era perguntar. Ah, não, mas é que bandidos, você pergunta, depois invade também, é verdade. Mas ele no vídeo conversa com um dos agressores, o que indicia de que conhecia. A mamã que está ali não tem filho. O catequista, senhor arcebispo, tem que ver quem é esse catequista. Dom Biling é o arcebispo da diocese do Lubango. Esse senhor tem que ser excomungado, porque ele matou um cidadão. Esse senhor, se é catequista, tem que ser levado pela justiça de Deus. O que é que o código canônico da igreja diz? Porque ele compactuou. Catequista é amatuji, catequista é anai. É catequista do lixo. Então, fizeram ainda pior, outra gravidade. É o vídeo. O vídeo, estão a torturar um cidadão como se eles fossem a justiça. E ainda fazem um vídeo. E este vídeo não ficou apenas pelos telemóveis, está espalhado. É outro crime. Porque, para além da família sofrer com a dor do seu ente, ainda sofre com o facto dessas imagens circularem por todo o Lubango, a Huila e outras cidades de Angola, para ver esta barbaridade. É arrepiante. Dois dos autores da agressão que nós vimos agora, que causou a morte do professor, e é difícil em Angola, perder um professor e um médico devia ser um óbito nacional. 2 desses tipos foram detidos momentos depois de ter-se a notícia do passamento físico da vítima. O pai dos agressores, que se ouve nos vídeos, está em liberdade, sem nenhuma acusação. Para além de outros cidadãos que se afirmam não terem estado no local no momento da agressão, apesar do vídeo demonstrar o contrário, porque aparecem no vídeo. Fala, Angola. Apesar de ter estado em coma, os órgãos de justiça não aplicaram a medida de coação mais gravosa aos agressores. O Ministério Público avaliou os elementos dos factos e as provas iniciais e deu ao juiz de garantia. O juiz de garantia também avaliou os factos e aplicou uma medida aos indivíduos que não era a medida mais gravosa, a prisão preventiva. É preciso o professor perder a vida e deixar filhos sem pai para se legalizar a prisão dos agressores. No entanto, fala-se em 3 detidos, mas foram apresentados apenas 2. O pai, que supostamente é ouvido nos vídeos, não foi detido, nem tampouco esta senhora e outros cidadãos que aparecem parcialmente no momento do massacre. Tomamos conhecimento que a vítima tinha acabado de falecer. A polícia voltou a fazer uma informação sequencial
ao Ministério Público e o Ministério Público emitiu mandados de detenção contra 3 dos indivíduos que inicialmente são os suspeitos de terem praticado a agressão. Agora preste atenção aos fundamentos do advogado de defesa. Trata-se de uma situação de invasão do domicílio. Eram 2 horas, quase 3, quando infelizmente o malogrado tentava entrar na porta pela parte traseira da casa. Trata-se de um bairro com bastante perigo, bastante perigosidade social. A casa já foi visada por assaltantes mais de 2 vezes. A contrariedade aparece aqui. Primeiro, fundamenta-se que o jovem invadiu a casa, mas depois de que foi os agressores que o arrastaram para dentro. Os meus constituintes estavam na parte de frente, onde tem um holofote. O senhor, infelizmente malogrado, estava num beco muito escuro. Quando eles pediram ao senhor que viesse, o que o senhor fez? Atirou um bloco e começou a jogar pedras. O que significa, automaticamente, o senhor vai dizer que ele já estava de fora. Ou seja, não foi encontrado no interior. Exatamente, ele estava de fora. Em momento algum não disse que ele estava no interior. Mas foi o que o senhor advogado disse no início. Não. Outra contrariedade está na presença do pai. Afirmava-se que o mesmo não estava em casa. Mais tarde... O pai continuou a dizer à pessoa que estava lá fora: identifique-se, quem és? Acenderam a lâmpada e pediram que ele viesse na parte frontal da casa. Mas a pessoa não quis, disse mesmo: eu vou entrar, repito, armado. Eu hoje vou entrar ali. Foi quando o filho com o vizinho saem, ficam na parte de frente de casa e solicitam que a pessoa saísse da escuridão, viesse até a parte iluminada. Quando eles tiram o malogrado da escuridão para a clareza, é quando identificam: oh, é o fulano. E solicitam: dá o seu telemóvel, vamos ligar a sua esposa. E ele disse que não, eu não quero que liguem para a minha esposa. Foi quando ele percebeu, quando ele explica que está a ir atrás de uma outra jovem. Por enquanto, são estes os detidos e questões são levantadas sobre quem e o porquê a ser protegido e o que está na base da primeira soltura dos acusados. Misericórdia. É de boca aberta, né? De ficar, como é que dizia um ouvinte, espanteado. Esse termo nem existe em língua portuguesa, mas para essas declarações do advogado é de ficar espanteado. Isso é de assustar, até o diabo que estava a dormir ainda fica admirado. E, meu Deus do céu, tanta contrariedade só para defender o que não se defende, o indefensável. Senhor advogado, por amor de Deus, aí se não fosse na televisão eu podia te xingar. Ei, Jesus amado, ei, complica. Eu desisti de fazer direito. Respeito os homens do direito, mas esse indivíduo, isso é torto. Isso não é direito, isso é torto. Quer defender o teu constituinte, que agora já viraram clientes, porque já nem são constituintes, agora são clientes, também não precisa inventar. Então, diz que ele estava a passar, tocou no portão, falou de telemóvel, agora já fala de arma. O pai aparece nas imagens e diz que o pai não estava em casa porque pediu. E esse juiz de garantia? Garantiu o quê? Não garantiu nada. Nada. É verdade que vocês estudaram, sem trâmites, mas nós também aqui desse lado lemos um bocadinho. São 3. E aí tem 2, porque a polícia teve que ir atrás, só que a polícia prende e depois apresenta aos outros órgãos que devem dar sequência aos procedimentos. E é aí onde começa toda a funguta, toda a falcatrua, todo o sarrabulho. É um cidadão, perdeu um professor. Agora surgem as lamentações. Repetimos, a morte não tem cura. Ele já não volta. Como é que fica isto? O senhor esteve lá, que até diz ser catequista, né? De uma paróquia ou de algum centro, a arquidiocese de Lubango, deve ser chamado à justiça, porque ele é cúmplice, tem responsabilidades indiretas. Se não pegou num pau, não machucou, ele e a senhora que estava ali assistiram. Durante 3 ou 4 horas deviam ter pedido socorro à polícia, deviam ter ligado, e aqui deve vir, não, mas a polícia também não atende. Está a fragilidade muitas vezes dessas autoridades, não os agentes, muitas vezes é a máquina que não tem ferramentas suficientes. Mas aqui podíamos atenuar. Onde é que está a nossa sensibilidade? Agora nós também viramos, seguramente, órgãos, fazemos a justiça nós próprios. O cidadão angolano agora já decide quando é que tem que tirar a vida de um ou de outro. Por amor de Deus, temos que olhar para as situações. E já somos poucos
país é tão grande e o número de cidadãos angolanos são poucos. Deixa que a justiça faça o seu trabalho. Dessa forma nós não melhoramos as coisas. O que é ele roubou? Onde é que está a arma que apresentaram? Não é? Então, nós vimos, aqui passamos aquela história daquele jovem músico, Caleb, não é? Também fez isso. Só mais tarde é que descobriu que afinal não era gatuno. Ou seja, um tipo chama gatuno e está lá, está. Em Benguela vive aquela senhora humilde, trabalhadora, queria retar as crianças para voltar ao centro, porque chegaram a querer espancá-la, graças aos telemóveis que conseguiram. Não aparece no meio desses trogloditas que diz não, para. Ninguém faça isso. Que defenda, que diga, não, estou aí, não podemos fazer justiça com as próprias mãos, porque nós estamos a piorar o caso. Por que não o amarraram? Pura e simplesmente, ficassem com ele, a fazer um interrogatório simples, até ao atardecer, entardecer é assim que diz, né? Até o amanhecer, e depois levá-lo à justiça. Como é que nós começamos? Quer dizer, somos uns de lajes que não têm denominação nem definição para... Ei, meu Deus, a família enlutada do professor, os nossos sentimentos de pesar, perder um professor, um médico, uma médica, é muito difícil na nossa terra, porque faltam cada vez mais a ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, que a terra lhe seja leve, que Deus o acolha na sua plenitude, que haja justiça mesmo, haja justiça para o prevaricador e que esse senhor que aqui está, senhor arcebispo, tome medidas, porque não merece estar na igreja. É um diabo. Até já. Já